Oi gente, em um minuto eu quero te ensinar essa receita maravilhosa de cobertura de ninho que fica deliciosa. Você pode cobrir bolos, pode fazer bolo no pote, tortas também, tá chegando o Natal, né? Então você vai colocar numa panela o leite condensado, o creme de leite e uma colherzinha de margarina ou manteiga. Você vai mexer bem até ficar um creme bem firme assim. Você vai deixar gelar e depois você vai colocar em uma batedeira. Você vai bater bem essa mistura. Depois é só acrescentar o leite em pó e uma caixinha de creme de leite bem gelada. E você vai mexer bem. Eu vou deixar todos os ingredientes especificados aqui nos comentários. E se você tá gostando desse vídeo, já clica aí no gostei, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. E a sua cobertura tá prontíssima. Então faz aí na sua casa e me conta aqui nos comentários. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijos!